Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de língua portuguesa. Os objetivos da nossa aula são identificar recursos sonoros e visuais usados em poemas, reconhecer o valor posicional das letras analisando palíndromos, compreender melhor o sistema de escrita usando letras de uma palavra para formar outra. Observações. As atividades deverão ser feitas no nosso livro de português do 4º bimestre. Se possível, assista ao vídeo explicativo e veja os slides antes da aula online para ficar por dentro de tudo que a tia vai falar. Para início de conversa, na última aula nós falamos sobre letras de canções populares e poemas. Na aula de hoje falaremos sobre uma característica dos poemas e conheceremos 2 tipos de poemas muito legais. Vamos lá? Comparação. Essa é uma característica muito comum em poemas. Ele faz uma comparação. Como assim, tia? É a aproximação de ideias diferentes em que há alguma semelhança de características, alguma coisinha parecida. Em geral, a comparação é feita com o emprego de palavras como, assim como, tal como, entre outras palavras. Tem aqui o exemplo, meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. Ferreira Goulart que fez esse poema, viu? Tá comparando o povo e o poema, o crescimento do povo e do poema com o fruto na árvore. Olha que legal, fez uma comparação. Às vezes você acha que não tem nada a ver, mas ele traz essa semelhança de características. Vamos conhecer um poema muito legal, é o haikai. É uma forma poética curta, ele tem algumas regrinhas. O haikai é um pequeno poema japonês de forma fixa, constituído por 17 sílabas, só pode ter 17 sílabas, só que ele é distribuído em 3 versos. Lembra que a tia falou que versa cada linha do poema? Então, ele só tem 3 linhas. Como que se faz essa divisão de sílabas? Na primeira linha só pode ter 5 sílabas, na segunda linha 7 sílabas, na terceira 5 sílabas de novo. E não tem rima. Aqui, tem um exemplo aqui do Jorge Fernandes. A janela aberta, brilho do sol a entrar, trazendo alegrias. Tipo, não tem muito nada a ver, não rima, mas é o haikai, é um poema japonês. Temos também um novo poema, hein? Poema concreto ou visual, ele pode ter esses 2 nomes. A gente vai falar mais como se fosse como poema visual, é o nome que a gente vai usar no nosso livro. Mas ele pode ser chamado também de poema concreto. Poemas concretos, também chamados de poesias visuais, são aqueles que mostram uma mensagem de forma não usual, explorando o aspecto lúdico, sonoro e visual. Olha aqui, não é um poema escrito com várias linhas, ele forma o desenho, o molde do que está se contando nele. A própria estrutura do poema comunicará complementando ou sendo complementada pelo sentido desenvolvido no texto. Aqui nós vamos falar da rosa. Então, a rosa é o cheiro da cor, a rosa é a tinta da flor, rosa. Então tem o desenho de uma rosa e o poema escrito em formato da flor, viu? O poema foi dando forma à flor, a estrutura do poema. Esse é o poema visual. Quando você olha para o poema, você já sabe o que ele vai falar. Ele vai falar da rosa, porque está no desenho da rosa. As nossas atividades de hoje são no nosso livro, página 68. Nós vamos nas trilhas da linguagem, conhecer o haikai e falar sobre uma das características dos poemas. E nas páginas 69 e 70, nós vamos ler um poema visual e descobrir os sentidos do texto. Trilhas da linguagem, a comparação. Uma das características dos poemas é a utilização de comparações. Como assim, tia? Comparar é descobrir e destacar as semelhanças entre elementos diferentes. Esse é um recurso usado para enriquecer os poemas e despertar no leitor um modo diferente do habitual de perceber, sentir e pensar o mundo. Agora, número 1.
Qual é a comparação que está sendo feita lá naquele poema Havia um Menino? Lembra do poema que a gente leu na página 65? Havia um menino do caracol que tinha um chapéu? Então, qual era a comparação que estava sendo feita lá? Havia um menino que tinha na cabeça um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Vocês não viram? Vocês perceberam qual a comparação que estava fazendo lá? Então, ele estava comparando o caracol, o bichinho, com o caracol de cabelo, lembra? Que no final a gente descobriu que era um caracol de cabelo. Então, essa era a comparação feita lá. Número 2. Leia o haikai escrito por Afrânio Peixoto, escritor brasileiro nascido na Bahia. Lembrando que o haikai é uma forma poética curta típica da poesia japonesa. Ele originalmente foi composto de 3 versos, com 5, 7 e 5 sílabas, e costuma ter tema como natureza ou estações do ano. O Afrânio Peixoto, que é o que a gente vai ler o poeminha dele aqui, ele foi um dos introdutores no Brasil, no começo do século XX, adaptando o haikai para as técnicas brasileiras. Vamos então ler o haikai que ele escreveu. Ó. Um aeroplano em busca de combustível. É um mosquito. Viram? O que é um aeroplano? Quem sabe o que é um aeroplano? Um aeroplano é um avião. E com o que o poema compara? Confunde o aeroplano com um mosquito. Viram a comparação? Comparou um avião com um mosquito. Número 3. Uma das grandes funções das comparações em poemas é atribuir características às coisas e pessoas. Reescreva as frases substituindo as ilustrações por palavras e descubra as comparações realizadas. Maria é delicada como uma, que desenho é esse? Uma flor. Maria é delicada como uma flor. Seu abraço é gostoso como um bombom. José é bravo como um touro. O sorriso dela brilha tal qual uma estrela à noite. Olha que legal essas comparações. Muito legal, né? E por aí vai. São muitas as comparações feitas em poemas. Agora vamos observar com bastante atenção esse tipo de poema. Você olhando assim, você está vendo o quê? Uma flor. E ele vai falar, sabe o quê? Sobre primavera. A primavera endoideceu. Aí, aqui em volta da flor está escrito bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, fazendo a volta todinha da flor. Aqui o miolinho da flor é o barulhinho da abelha. Lembra que a gente falou da onomatopeia, que são os sons, representação dos sons? Então, foi o barulhinho da abelha. E aqui no caulezinho, nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavam de trás da cerca dos cílios. Olha que legal. E quem escreveu esse poema visual, foi o Sérgio Caparelli. Ele nasceu em 1947 lá em Minas Gerais. Ele é formado em jornalismo, já viveu em várias cidades no Brasil e no exterior. Após o nascimento da sua primeira filha, escreveu seu primeiro livro voltado para crianças, Os Meninos da Rua da Praia. Também são da sua autoria os livros Boi da Cara Preta, 111 poemas para crianças, Vovô Fugiu de Casa, entre outros. Então vamos lá para os sentidos do texto, não é mesmo? Então vamos lá. As palavras do poema Primavera Endoideceu foram organizadas em forma de quê? Em forma de uma flor. Foi quando a gente bateu o olho nela, já viu uma flor. Nas pétalas foram repetidas as expressões bem me quer, mal me quer. Qual a relação entre essas expressões e a pétala da flor? Lembram que a gente fez no começo aquela brincadeira do bem me quer, mal me quer?
Então, essa é a relação. Cada pétala arrancada a gente fala bem me quer, mal me quer, bem me quer, em relação com uma brincadeira. Número 3. Contorne o trecho escrito no centro da flor. Você vai circular aqui o meio da flor, o miolinho da flor, procurando formar um círculo. Leia em voz alta o que está escrito no centro da flor. O que está escrito que a gente falou? Zum, 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 zum. O que a onomatopeia zum pode estar representando nesse poema? O som de quem? Das abelhas. E que outra palavra no poema remete para esse som? Quando ele fala aqui, ó, que 1000 abelhas zumbiam. Som de 1000 abelhas zumbiam. Então a palavra é zumbiam. Zum vem de zumbiam. Aqui no glossário está explicando, ó, o que é onomatopeia. Onomatopeia a gente já aprendeu. São palavras que tentam reproduzir com os recursos da nossa língua portuguesa um som. Exemplo, toque-toque, quando a gente bate na porta. Au-au, o latido do cachorro. A gente já aprendeu isso. Agora, número 4. Releia o que foi escrito no caule da flor. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas de trás da cerca dos cílios. Fitavas quer dizer mirar, olhar, né? Olhar com atenção para alguma coisa. Agora você vai marcar um X. O que esses versos estão indicando? Um ataque de abelhas ou um encontro entre duas pessoas? O encontro de duas pessoas. Ele comparou, né, o ataque de abelhas lá, o zumbido das abelhas, com o encontro das pessoas. Vamos lá. O que a pessoa que fala no poema parece sentir por quem observa? Ela está sentindo o quê? Ela está apaixonada. Que ela está falando que bem me quer, mal me quer. A gente faz essa brincadeira quando está apaixonado. Por isso que ele usou bem me quer, mal me quer. E o número 6, você já brincou de bem me quer, mal me quer? Já pegou alguma florzinha por aí, foi despetalando para saber se a pessoa gostava de você? Quando eu era criança, brincava muito, era muito legal, a gente brincava muito com os colegas. Essa foi a nossa última página de hoje. Gente, passou tão rápido. Separados, mas conectados. Beijos no coração e eu espero vocês na nossa aula online às 16 horas. Não se atrase. Tchau, tchau.